eu estava num clube de voluntários na escola. E aí o pessoal da igreja veio para a nossa escola para falar de Jesus. Então eu sempre ouvia, sentia Jesus falando comigo, mas eu não ouvia, não atendia. E aí um dia eu estava no clube e eu decidi que eu ia ouvir no meu coração que Jesus estava falando comigo. E aí eu falei com um professor. E aí ela falou para mim sobre Jesus, sobre como ele morreu pelos meus pecados. E foi nesse ponto que eu entendi Deus falando comigo que eu precisava ser perdoada e que eu entendi que Ele perdoou os meus pecados. E foi assim que eu entreguei minha vida para Jesus. E Deus tem trabalhado na minha vida por um bom tempo até hoje. Eu vi o meu irmãozinho ser salvo. Tá tentando achar ela, tá emocionada. Ele tinha se envolvido com as pessoas erradas, em grupos errados. E quando Deus falou com ele, foi possível ver como todo mundo dele mudou, ficou diferente. Então Deus trabalhou em mim e no meu irmão. E foi esse testemunho, glória a Deus. Eu sou da América, dos Estados Unidos. As Pastor Nietzsche has already shared with you, E como o pastor Anísio já compartilhou com vocês, he and I met 20 years ago. nós nos conhecemos 20 anos atrás. I have a picture. Eu tenho uma imagem aqui, uma foto. You can't see it. Você não consegue ver. I'll let you look at it if you want. Eu vou deixar você olhar se você quiser. It's him and me É ele e eu, 20 years ago. 20 anos atrás. Can you tell we've aged, Steve? Can you tell that we've aged, Steve? Vocês vão ver como nós envelhecemos, né? Nos tornamos mais velhos. But it is my honor and my privilege Mas é uma honra e um privilégio to be here with you tonight. estar com vocês aqui essa noite. I love Brazil. Eu amo o Brasil. I love being in Brazil. Eu amo estar no Brasil. And I love sharing Jesus with Brazil. E eu amo compartilhar Jesus com o Brasil. That being said, Tendo dito isso, we're going to do something nós vamos fazer algo aqui that I have done for many years, que eu tenho feito por muitos anos. but I need your help. Mas eu preciso da ajuda de vocês. So would everyone stand up? Então eu peço que todos se levantem. What I want you to do, E o que eu quero que vocês façam at the count of 3, é contar até 3 shout, Jesus! e gritar, Jesus! Okay? Ok? 1, 2, 3. one more time. At the count of 3, we want everyone around us to be able to hear the name of Jesus. Nós vamos deixar que todo mundo ao redor escute o nome de Jesus. Amém? You parents, shout it like you're shouting at your children. Os pais gritem como se eles estivessem gritando com o filho de vocês. 1, 1, 2, 3.
Todo mundo perdeu a voz aqui. If we did nothing else tonight, Se nós não fizermos nada mais essa noite, we woke our neighbors up. nós já acordamos os nossos vizinhos. Amen? Amém. I didn't understand everything that Anicio said about me. Eu não entendi tudo que o Anísio falou sobre mim. Eu entendi, fica em pé. So I don't know whether to be honored Então eu não sei se eu fico honrado or run out the back door. ou corro para a sala de trás, me esconder. But I love to preach God's word. Mas eu amo compartilhar a palavra de Deus. You have your Bible with you tonight. Você tem sua Bíblia aí hoje, essa noite? Turn with me to the book of Luke, Vá comigo para o livro de Lucas, chapter 19. capítulo 19. Assim como eu. I'm not very tall, De baixa estatura que nem ele, but God Zaqueu. made me the way I am. Mas Deus me fez da forma que eu sou. But for just a few minutes tonight, Mas por alguns minutos essa noite, I want all of us to look at the life of Zacchaeus. eu quero que todos nós olhemos para a vida de Zaqueu. And as we look at the life of Zacchaeus, E enquanto nós olhamos para a vida de Zaqueu, we may see some things nós podemos ver algumas coisas that points back at us. que apontam de volta para nós. The first thing we want to look at, A primeira coisa que nós vamos olhar é the scriptures don't talk about it. History talks about it. The Bible doesn't say anything about it. History tells about that. a Bíblia não fala muito sobre ele, a história fala sobre Zaqueu. History tells us Zacchaeus was born into a very poor family. Então, a história diz que Zaqueu nasceu em uma família muito pobre. There are a lot of people that are born into poor families, Então, há muitas pessoas que nasceram em famílias pobres. and they continue to live their lives that way. E elas continuam a viver a vida delas dessa forma. That's all that they know. Isso é tudo que elas conhecem. That's all that they care about. Isso é tudo sobre o que elas se importam. They don't want their life to change. Elas não querem que a vida delas mude. I did not come from a very poor family, Eu não vim de uma família muito pobre, but my family did not have much. mas a minha família também não tinha muito. I am one of 6 children. Eu sou o sexto filho. My father was an alcoholic, O meu pai era um alcoólatra, so he did not work very much. então ele não, He didn't work very much. então ele não trabalhava muito. My mother had to raise all 6 of us children, Minha mãe teve que sustentar todos nós, os 6 and she filhos, struggled. e ela lutou muito. And very early in my life, E desde muito cedo na minha vida, I determined within myself eu decidi dentro de mim that when I got grown, que quando eu crescesse, I would not be like that. eu não seria daquela forma. That I would not have to worry Que eu não teria que me preocupar where my next meal was going to come from. de onde viria a minha próxima refeição. We just got through eating a few minutes ago. Got through eating. Nós acabamos de comer alguns minutos atrás. One of the things that we ate was a banana. Uma das coisas que nós comemos foi uma banana. And as I looked at that banana, E enquanto eu olhava para aquela banana, I remembered my mother eu me lembrei da minha mãe, making 4 or 5 sandwiches with one banana. fazendo 4, 5 sanduíches com uma banana, Because that's all that we had. porque era tudo que nós tínhamos. So as I got older, Então, enquanto eu fui envelhecendo, I worked hard eu trabalhei muito duro to try to have more than I ever had before. para tentar ter mais do que eu jamais tive. And as I stand before you here tonight, E enquanto eu estou aqui diante de vocês essa noite, I'm certainly not a rich man, eu certamente ainda não sou um homem rico, but I have more mas eu tenho mais than my family ever thought they would have. que a minha família jamais imaginou que nós teríamos. And the reason that I have all of that E a razão pela qual eu tenho tudo isso is because God has blessed me, é porque Deus me abençoou, just like God will bless you. assim como Deus quer abençoar vocês. Zacchaeus came from a very poor family.
Zaqueu, ele veio de uma família muito pobre. And as Zacchaeus grew up, E enquanto Zaqueu crescia, he decided he didn't want to be poor anymore. ele decidiu que ele não queria ser pobre. And so one day Zacchaeus was offered a job. Então, um dia, ofereceram um emprego para Zaqueu. It was not the best job in the world. Não era o melhor emprego do mundo, It was being a tax collector. era para ser um coletor de impostos. And nobody likes a tax collector. Ninguém gostava do coletor de impostos. You can say amen right there. Você pode dizer amém aí? So Zacchaeus got this job Então, Zaqueu, ele teve of being a esse tax emprego collector. de ser um coletor de impostos. The Bible calls it a publican. A Bíblia chama isso de publicano. But what he did, Mas o que o publicano fazia? he worked for the Roman government Ele trabalhava para o governo romano and he collected taxes e ele coletava impostos for the Roman government para o Império Romano, from his own people, do seu próprio povo, the Israelites. os israelitas. And so he would collect money from them Então ele pegava o dinheiro deles and he would take part of it e ele pegava parte disso and put it in his pocket. e colocava no bolso dele. And he would give the Roman government their part. E ele dava a outra parte para o Império Romano, para o governo romano. And so it did not take long. Então não demorou muito tempo Zacchaeus became rich. e Zaqueu ficou. We see this in the Bible. A gente vê isso na Bíblia. It says behold, there was a man named Zacchaeus, E lá which diz, was chief among the publicans, and he was rich. que havia um homem que ele era o chefe dos publicanos e ele era rico. So he was one of the main tax collectors. Então ele era um dos principais dos coletores de impostos. He would hand the Roman government their part. Ele dava parte para o governo romano, He would keep his part. ele ficava com a parte para ele. And he became rich. E assim ele ficou rico. And I'm going to tell you this tonight. E eu vou contar isso para você nessa noite. Riches will not fulfill your life. A riqueza não vai preencher a vida de vocês. Being rich is not the greatest thing in the world. Ser rico não é a maior coisa do mundo. I know quite a few people Eu conheço bastante gente who have a lot of money, que tem muito dinheiro, but inside mas dentro they're miserable. elas são miseráveis. They don't have any peace in their heart. Elas não têm nenhuma paz no coração. And that was what was wrong with Zacchaeus. E isso era o que acontecia com Zaqueu. Even though he had a job, he was making a lot of money. Mesmo que ele tivesse dinheiro, mesmo que ele fosse rico e fizesse muito dinheiro, As a matter of fact, he became rich. de fato ele se tornou rico. But there was one thing wrong in Zacchaeus' life. Mas havia uma coisa errada na vida de Zaqueu. And it's the same thing that's wrong in a lot of people's lives. E a mesma coisa que há de errado na vida de todas as pessoas. So you can have all that the world has. Você pode ter tudo que o mundo tem para You can oferecer. live in the finest home, Você pode viver na casa mais chique, mais drive the linda, nicest car, dirigir um carro mais da hora, wear the nicest clothes, vestir as roupas mais elegantes and be just like Zacchaeus. e ser exatamente como Zaqueu. Because Zacchaeus was lost. He did not know Jesus. Porque Zaqueu estava perdido, ele não tinha Jesus. But Zacchaeus came to a point in his life, Mas Zaqueu chegou num ponto da vida dele, just like so many of you we talked with today. como muitos de vocês que nós conversamos hoje. Zacchaeus had to make a decision in his life. Zaqueu ele tinha que tomar uma decisão na vida dele, Did he want to keep living his life just like it was? de não continuar vivendo a vida dele da forma que estava. Or did he want to see his life change? Ou então ele não veria a vida dele mudar. Zacchaeus knew that he could not change his life himself. E Zaqueu sabia que ele não poderia mudar a vida dele. Just like any of us here tonight. Assim como nós aqui, ou se vocês aqui essa We noite, cannot change our life nós não podemos mudar a nossa vida by ourselves. por nós mesmos. But the Bible says Mas a Bíblia diz, Zacchaeus, even though he was rich and he was miserable, he knew something. He knew Jesus was coming.
Então a Bíblia diz que mesmo que Zaqueu fosse miserável, fosse pecador, mas ele sabia de uma coisa, ele sabia que Jesus estava vindo. Zacchaeus realized that he needed Jesus. Zaqueu percebeu que ele precisava de Jesus. That is what we have been trying to tell people for years and years. É isso que nós temos tentado falar para as pessoas por anos e anos. That having riches Que ter riquezas and all the things of the world e todas essas coisas do mundo can never make you truly happy. não pode te tornar feliz de verdade. Zacchaeus, he wanted to see Jesus Zaqueu, ele queria ver Jesus, because Zacchaeus had heard about Jesus. porque Zaqueu ouviu sobre Jesus. He had heard the story. Ele ouviu histórias. He had heard people talk about Jesus. Ele ouviu pessoas falando sobre Jesus. That when Jesus passed by their way, Que quando Jesus passou pelo caminho delas, their lives were changed. as vidas delas mudaram. That's what Jesus does. Isso é o que Jesus faz. He changes people's lives. Ele muda a vida das pessoas. Zacchaeus wanted to see Jesus, Zaqueu queria ver Jesus, but Zacchaeus also needed to see Jesus. mas Zaqueu também precisava ver Jesus. He had finally got into that point. Ele finalmente chegou no ponto. That he finally came to that place, Ele chegou no lugar and he realized this: e ele percebeu isso, he was lost. que ele estava perdido. That is the hardest thing for us to do as pastors, Essa é a coisa mais difícil para nós como pastores, is to make people understand é fazer as pessoas entenderem if Jesus Christ is not a part of their life, que se Jesus não é parte da sua vida, they're lost. vocês estão perdidos. Zacchaeus had a problem. Então Zaqueu tinha problemas. As we said in verse number 3, Como diz no versículo 23, Zacchaeus was a wee little man. não, versículo 3, ele era um homem baixinho. Now the Bible says he was short of stature. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura. And everywhere that Jesus went, E todo lugar que Jesus ia, there was always a large crowd around him. sempre havia uma multidão ao redor dele. So Zacchaeus saw the crowd, Então Zaqueu viu aquela multidão and he probably said within himself, e ele provavelmente pensou dentro dele: there's no way that I can get to Jesus. não tem uma forma, não tem como eu chegar até Jesus. See, that's the same thing the devil wants to tell you tonight. E essa é a mesma coisa que o That diabo there's tem que no way falar you para can get to vocês. Jesus. Que não tem como você chegar até Jesus. That everything is in your way. Que tudo está atrapalhando. The first thing Zacchaeus realized, he said, I'm short. Primeira coisa que Zaqueu viu, ele disse: eu sou muito baixinho. And even if I get into the crowd, E aí ele pensou: se eu for no meio dessa multidão, Jesus can't see me. Jesus não pode me ver. He won't even recognize who I am. Ele não vai nem me reconhecer, saber quem eu sou. And there are a lot of people like that today. E há muitas pessoas assim, They let one little thing eles deixam uma pequena coisa keep them from coming to Jesus. impedi-las de vir chegar até Jesus. The second part Zacchaeus saw was that big crowd. A segunda coisa que ele viu foi a grande multidão. And again he said to himself, E aí, de novo, ele falou para si mesmo: there's no way that I can get to Jesus. não tem como eu chegar até There's Jesus. just too many people. Há muitas pessoas. I have talked to a lot of people over the years. Eu conversei com muitas pessoas ao longo dos anos. When I was preaching the Word of God E quando eu estava falando, pregando a palavra de Deus, and saw that God was moving on their heart, e via que Deus estava movendo no coração delas, and after the service was over with, e after the service, depois que o culto acabava, I would ask them, eu perguntava para elas: was God dealing with your heart? Deus estava falando ao seu coração? And they would admit, yes, E eles falavam: sim, I felt God tugging at my heart. eu senti Deus tocando no meu coração. And I would ask them this question. E aí eu perguntava para elas essa pergunta: If you knew God was tugging at your heart, se você sabe que Deus estava tocando no seu coração, why did you not get up and come? por que você não se levantou e veio? And this is the answer most of them would give. E essa era a resposta que a maioria dava. There were just too many people there. Havia muitas pessoas ali. Again, that's what Satan does.
Novamente, isso é o que Satanás faz. He puts obstacles in your way. Ele coloca obstáculos no seu caminho. He will use anything Ele quer usar qualquer coisa and anybody e qualquer pessoa to keep you from coming to Jesus. para te impedir de vir a Jesus. The reason I say that, A razão pela qual eu digo isso, a few years ago, alguns anos atrás, I was preaching in a church, eu estava pregando em uma igreja and when I gave the invitation, e quando eu fiz o apelo, I saw a young lady in the back eu vi uma jovem atrás that was doing her best to get out of her seat, que estava lutando muito para ficar acordada, and her mother was holding her back. que estava tentando se levantar, mas a mãe dela estava segurando ela. Her own mother was trying to stop her from getting to Jesus. A própria mãe estava impedindo de chegar até Jesus. What I'm trying to get across to you tonight, O que eu estou tentando alcançar aqui com vocês essa noite, don't let anything, não deixe nada, don't let anybody não deixe ninguém keep you from getting to Jesus. te impedir de chegar até Jesus. No matter what, Não importa o que seja, don't let Satan win in your life. não deixe Satanás ganhar na sua If vida. you are here tonight Se você está aqui essa noite and you do not know Jesus Christ as your Lord and Savior, e você não conhece ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, I invite you, eu te convido, I encourage you, eu te encorajo, I implore you, eu imploro para você, don't sit still. não fique quieto, Don't let anything get in your way não deixe nada ficar no seu caminho from coming to Jesus. de vir até Jesus. Zacchaeus looked at his situation, Zaqueu olhou aquela situação and for a moment it seemed hopeless. e por um momento ele se sentiu sem esperança. I wonder how many of us here in the church tonight, how many people in the church tonight, Há muitas pessoas aqui hoje. have ever felt hopeless? Algum de vocês já se sentiu sem esperança? Amen? Amém? That you couldn't find that answer that you were looking for. Que você não conseguia encontrar a resposta que você está procurando. You couldn't find your way out of the problem you were dealing with. Você não conseguia sair do problema que você estava tentando lidar. You were looking for an answer, Você estava procurando uma resposta, but you could not find it. mas você não conseguia encontrar. Let me tell you this tonight. Deixa eu falar para você essa The noite. answer is Jesus A Christ. resposta é Jesus Cristo. He's the one Ele é o único that can change your life. que pode mudar a sua He's vida. the one Ele é o único that can make your life better. que pode tornar a sua vida And melhor. all you need to do E tudo que você is precisa fazer determine within yourself, é determinar dentro de você I mesmo. am coming to Jesus. Eu vou até Jesus. There was something inside of Zacchaeus. Há algo dentro de Zaqueu, He saw the crowd. que ele viu a multidão He realized he couldn't see Jesus. e ele percebeu que ele não podia ver And in Jesus. his mind, Jesus couldn't see him. E na cabeça dele, ele achava que Jesus não estava vendo ele. But Zacchaeus wanted to see Jesus. Mas Zaqueu queria ver Jesus. Zacchaeus wanted his life to be changed. Zaqueu queria que a vida dele fosse mudada. That's the thing tonight. E essa é a questão aqui essa noite. I can say all I'm going to say. I can say all I'm going to say. Eu posso dizer tudo o que eu quero falar aqui, And the decision is still yours. mas a decisão ainda é sua. You can go out those doors tonight, Você pode passar por essas portas essa noite, just like you were when you came in. assim como você entrou. Zacchaeus may have been to the point Mas Zaqueu, ele chegou no ponto of giving up, de desistir, of quitting. de desistir. But God gave him a plan. Mas Deus deu a ele um plano. You see, there was a crowd right here. Então veja que há uma multidão aqui, He's right here. e ele estava aqui, But there's a big sycamore tree over here. mas havia uma grande árvore, um sicômoro do outro Zacchaeus lado. saw that tree. E aí Zaqueu viu aquela árvore Something clicked in his mind. e alguma coisa estalou na mente And dele. he said, I know how I'm going to get to see Jesus. E ele disse, eu sei como eu vou ver Jesus. I'm going to climb up in that tree. Eu vou subir naquela árvore. And if I climb up in that tree, E se eu subir naquela árvore, it does not matter what the devil does. não importa o que o diabo vai fazer. It does not matter what the devil says. Não vai importar o que o diabo vai Climb dizer. up in the tree, Se eu subir naquela árvore, Jesus sees me. Jesus vai me ver. So Zacchaeus climbed up in the tree. Então Zaqueu subiu na árvore. And guess what?
E adivinha? Jesus saw him. Jesus o viu. And I tell you this tonight, E eu digo isso essa noite. he sees you. Ele vê você. He knows what you're dealing with. Ele sabe o que você está lidando. He knows the struggles that you have. Ele sabe as lutas que você tem. The doubt that is creeping into your heart. O- The doubt that is creeping into your heart. a dúvida que está no seu coração. But all of that aside, Mas, apesar disso tudo, God will make a way. Deus vai fazer um caminho. Let me tell you what happens Deixa eu me falar o que aconteceu. when you don't give up. O que acontece quando você não desiste? When you get to that place Quando você chega no ponto that you say, que você diz, no matter what, não importa o que seja, I'm going to get to Jesus. eu vou chegar até Jesus. Jesus sees you tonight. Jesus vê você essa noite. He saw Zacchaeus. Ele viu Zaqueu. And not only did he see him, E não apenas ele viu Zaqueu. he does something that he does for all of us. Ele fez algo que ele fez por todos nós. He came to him. Ele veio a ele, até Zaqueu. There's an old song Há uma música, um corinho antigo, that says this. que diz assim: When I could not get to where he was, quando eu não pude chegar até onde ele estava, he came to me. ele veio a mim. See, the night that I got saved, Então, na noite que eu fui salvo, all I had to do was get up out of my seat tudo que eu precisei fazer foi levantar do and lugar come da running cadeira to Jesus. e vir correndo até And Jesus. that's what I did. E foi isso que eu fiz. I didn't know it then. Eu não sabia ainda, I didn't understand it then. eu não entendia naquela época, But Jesus saw me. mas Jesus me viu. And he pointed me out. E ele apontou para mim, Not physically, but in my heart. não fisicamente, mas no meu He coração. pointed me out. Ele apontou para mim, He made me realize, ele me fez perceber, just like Zacchaeus, assim como Zaqueu, I was lost and without God. que eu estava perdido sem And I was Deus. headed for a devil's hell. E eu estava But Jesus saw E me. eu estava presa a Satanás, mas Jesus me viu. E ele veio até mim. Jesus saw Zacchaeus. Jesus viu Zaqueu. And he came to the place that Zacchaeus was. E ele veio até onde Zaqueu estava. Because Zacchaeus did not quit. Porque Zaqueu não desistiu. Because he did not give up. Porque ele não desistiu. Jesus found him. Jesus o encontrou. Jesus is looking for you tonight. Jesus está procurando por você essa noite. This is the great thing about the God that we serve. Essa é a grande coisa sobre Deus que nós servimos. He sees our heart. Ele vê o nosso coração. All that I see Tudo que eu vejo is the outside. é a parte de fora. But the Bible tells us Mas a Bíblia nos diz God sees our heart. que o Senhor, ele vê o coração. See, we can fool everyone else. Então a gente pode enganar todas as pessoas. We can tell them, yes, I'm saved. Nós podemos dizer para elas, sim, eu sou salvo. But God sees our heart. Mas Deus vê o nosso coração. And God knows E Deus sabe whether or not we've been saved. se nós fomos salvos ou não. Zacchaeus did not give up. Então Zaqueu não desistiu. Because he did not give up, E porque ele não desistiu, Jesus called him out. Jesus chamou ele. Not only did he call him down out of the tree, Não apenas ele chamou ele para descer da árvore, he told him, he said, I'm going to your house. ele disse, eu vou para a sua casa. Amém? Can I ask you this tonight? Então eu pergunto isso essa noite. Is Jesus in your house? Jesus está na sua casa? Amém? Is Jesus a part of your house? Se Jesus é parte da sua Does casa, he live in your house? ele vive na sua casa. Zacchaeus never had anyone like Jesus to come to his house. Jesus nunca teve ninguém como Jesus para vir na casa dele. But Jesus told him, Mas Jesus disse a ele, today hoje I come to your house. eu vou para a sua casa. He went to Jesus and Zacchaeus' house. Então ele foi para a casa de Zaqueu. See, it wasn't Jesus going to his house to change his life. Então quando Jesus foi para a vida dele, para a casa dele, ele mudou a vida de Zaqueu. It was the fact that Zacchaeus, in his heart, wanted to see Jesus. O que mudou na vida de Zaqueu foi que no coração dele, ele queria ver Jesus. The Bible says this to us, and we've shared this with many today.
E a Bíblia diz isso, nós compartilhamos com muitas pessoas hoje, that when Jesus changes our life, que quando Jesus transforma a nossa vida, when He comes into our house, quando Ele entra na nossa casa, see, that's what the Bible tells us. isso é o que a Bíblia diz. Jesus says in the book of Revelation, A Bíblia diz no livro de Apocalipse behold, I stand at the door of your heart and I knock. que ele está à porta do nosso coração e Ele bate. And if you will open the door, E que se você abrir a porta, I'll come in Ele vai entrar and I'll be with you e vai cear com and você. you be with me. E você vai cear com Ele. How many of you have ever seen a picture of that? Você Jesus consegue, knocking at the door. pode ver uma imagem disso, Jesus batendo na porta. Have you ever seen that picture? Você já viu uma imagem assim? If you ever see that picture, there's one thing you'll notice. Se você ver uma imagem assim, vai ter duas coisas que você vai perceber. There's no doorknob Não, on the outside. não tem a tranca do lado de fora. The door must be opened from the inside. A porta precisa ser We aberta must do lado open de the dentro. door Nós precisamos abrir a porta and let Jesus in. e deixar Jesus entrar. He will not keep pounding. Ele não vai ficar He will insistindo. not stand there forever. Ele não vai ficar lá para sempre. But if we'll open the door, Mas se nós abrirmos a porta, He will come in. Ele vai entrar. He came in. E quando Ele entra, Not only was Zacchaeus changed, não apenas a vida de Zaqueu mudou, but his whole house. mas a casa dele toda mudou. God gave Zacchaeus something he never had. Ele deu a Zaqueu algo que ele nunca teve. Zacchaeus grew up poor. Zaqueu cresceu pobre. Then he had a lot of money. E aí depois ele ganhou muito dinheiro. But he finally came to that place. Mas ele chegou num lugar, num ponto. That money was right there. E aí eu disse, vê aquela mulher ali? She's my wife. Ela é minha esposa. I love her with all of my heart. Eu a amo de todo o meu coração. She's not the most important thing in my life. Mas ela não é a coisa mais importante na minha vida. Some of you may guess at that. May. Alguns de vocês podem ficar surpresos. Because the most important thing in my life Porque a coisa mais importante na minha vida is my relationship with Jesus. é meu relacionamento com Jesus Cristo. When I put my life in His hands, Quando eu coloquei a minha vida nas suas mãos. when I put Jesus first in my life, Quando eu coloquei Jesus em primeiro lugar na minha vida. His Word tells me everything else A sua palavra me diz que tudo mais takes care of itself. vai se resolver sozinho. Zacchaeus had nothing. Zaqueu não tinha nada. Tem tudo. He is the one thing Ele é a única coisa that can make a difference in your life. que pode fazer a diferença He na sua changed vida. me. Ele me transformou. He gave me a way to go. Ele me deu um caminho a He seguir. put me on the path I needed to be on. Ele me colocou no caminho que eu deveria andar. And the Bible says He put a new song in my mouth. E a palavra diz que Ele colocou um novo cântico nos He meus was praising lábios. unto our God. E- That's the reason Essa é a razão that I love to sing the little song that we sang. que eu amo cantar essa canção que nós cantamos. God is so good. Deus é tão bom. I learned it 20 years ago. Eu aprendi ela 20 anos atrás. And I still sing it every day. E eu ainda canto ela todo dia. Why? Por quê? Because God is so good to Porque me. Deus é tão bom para mim. God wants to be so good to you. Deus quer ser muito bom And para all você you got to também. do is open up your E heart. tudo que você precisa fazer é abrir o seu coração. Not let anything get in your way. Não deixar nada entrar no seu caminho. And say this within yourself. E dizer isso dentro de você mesmo. No matter what, Não importa nada. I'm going to get to you. Eu vou chegar até Jesus. You bow your head. Você poderia...